o gato a gata da Natália e da Marina é Luna, né? E aí eu botei o nome da minha do meio de Mingau por causa do mingau da Magali, que era bem branquinho. E aí foi bem traumatizante, assim, não quis mais. Foi recente ou foi Não, já? faz uns 3, 4 anos, talvez. Credo, Giovanni. O que o Giovanni falou? A foto dele. Ah, Eu não sei o que que aquilo é, um elfo, sei lá, não sei. um Gente, é troll, o eu acho. Shrek. Gente, olha só. De Madureira, né? De Madureira, só pode, porque não é possível. Gente, na verdade, para ser uma bonita, mas. Pessoal, nós temos que fazer a revisão. Eu disse para vocês que era para vocês estudarem e para fazer perguntas sobre a matéria, unidade 6 e unidade 7, certo? Vocês conseguiram localizar as dúvidas de vocês? Alguém recebeu o negócio? Porque eu não recebi ainda, não. O negócio, o bilhete Da do. recuperação. É, nem eu. Eu acho que não foi dado ainda, Ana, tá? Mas já é hoje que sai? A recuperação trimestral é. Aí vai receber vai fazer a recuperação. Nós vamos ter aula ainda. Quem não pegar, gente, nós temos aula até dia 23 de novembro. Tem Ah, matéria. então isso é que eu tava meio com dúvida. Então isso é só uma recuperação, né? Depois que vai ter a recuperação anual, né? Depois dessa. Isso. Ah, Uhum. tá. É a recuperação trimestral. Tem pessoas que não pegam na trimestral, mas a média da anual não fecha. Aí vai pegar na anual, né? E aí, muitas vezes, a pessoa fica feliz, eu não peguei no trimestre. Se tivesse pego, tipo, a pessoa que pegar por 1 ponto ou 2 pontos, se Seria tivesse. melhor, porque ele aí poderia recuperar de novo. Exatamente. Aí poderia recuperar, porque a pessoa pensa assim, recuperação. Gente, é uma chance que tu tá tendo de conseguir solucionar aquele problema. Quantas vezes passa a prova, tu diz assim, como é que eu errei isso aqui? Né? Meu Deus, por que eu errei? Então, é a chance que tu tem de consertar aquilo que tu errou, né? De tentar fazer diferente. Aí tem gente que não estuda, tá? Então, unidade 6. Unit 6. Opa, tô lá na 7. Vamos compartilhar. Esqueci o livro. De novo. O que é esse DNV aqui? Tá um pouquinho, isso aqui é uma revisão que tem, que vocês podem fazer também, porque sempre ajuda, né? Mas aqui, ó, o conteúdo gramatical da unidade 6 era. O título era Talk to Him. You don't know him, né? Então, quem não lembra você não o conhece. A gente estudou esse pronome aqui, essa qualidade de pronomes. Como é que é o nome desse tipo de pronome? Tá? Normalmente não é legal tu saber o nome, porque o mais importante é você saber usar. Mas de vez em quando, na hora da, da aprendizagem, vale tudo, tá? Ele é um pronome objeto, objetivo. Nós não temos esse pronome, né? Igualzinho, assim como é em inglês. Então, nós temos os pronomes oblíquos, né? Então, quando você for falar do pronome objetivo, objective pronoun, ele vai ser object. Object lembra objeto, né? Então, se lembra objeto, ele vai ser objeto, em termos de gramática, objeto, a gente tem denominada a parte da frase que segue o verbo, né? Objeto direto, objeto indireto, que eu não sei se vocês estudaram, mas a Cecília deve ter tocado no assunto, pelo menos.
Ela já falou? Vocês já estudaram? Não, né? Viram falar de objeto direto, objeto indireto? Né? Se eu falo assim, ó, eu gosto de você. O que que é de você? De você é o objeto do verbo. Né? Ele vai ser o objeto do verbo. Só que como ele tem uma preposição de, a gente vai chamar de objeto indireto. Agora, se eu falo, eu quero andar. O que que eu quero? Andar. Então, andar vai ser objeto direto do verbo, certo? Porque ele não tem preposição. Então, o indireto tem preposição e o direto não tem preposição. Então, por que que eu estou revisando? Porque eu revisei, foi o planejamento da aula, tu não veio na aula ontem, Vitória, mas o planejamento foi, você não assistiu a aula? Eu vou assistir hoje. Ontem não deu tempo, já estava muito tarde. Então, eu falei na aula que a gente ia fazer a revisão, e eu estava no planejamento, só que no planejamento a revisão era ontem, e eu disse que a gente ia fazer hoje. Então, a aula de ontem, hoje eu dei ontem, e aí troquei, porque era para vocês irem para casa para saber as dúvidas de vocês. Então, aqui eu estou falando um monte de coisa que vocês não precisam ouvir. Mas, assim, é para você relembrar, independentemente de ter pego recuperação ou não. Por isso eu estou fazendo hoje. Adriano, Vocês Ok. não sabem ainda, né? Oi, Pedro. quando você vai mandar as notas dessa prova agora? Eu já dei, não dei? Eu só sei que. Eu não sei se pra mim chegou pelo e-mail. Ah, Eu só não sei mandei. Não, e-mail É. não mandei. Ok. Tá, eu vou. Tá, agora no intervalo eu mando. Vou lá. Só que aquela nota de vocês vai ser bem baixa, tá, Pedro? Ah, não, tô confundindo. Não, não vai ser, vai ser a nota. Tá. Uhum. Viajei. Não, a prova era quase toda objetiva. Terminou o intervalo, eu vou lá e vou dar o comando para liberar a nota para mandar para vocês, tá? Então, todo mundo ali, quando a gente vai falar em objeto, é o objeto do verbo. Então, ou da preposição. Ele vai estar depois do verbo, depois da preposição. Assim como no português, o objeto vai estar depois do verbo, em inglês, o pronome objetivo, objective pronoun, vai estar depois do verbo também. Agora, vou questionar uma coisa com vocês. Eu falei isso em aula, tá? A gente estudou isso. Aí agora eu estou falando em pronome objeto, falei objeto, em objeto direto, objeto indireto, e ninguém me questionou na época. Vocês não. Vocês sabem? Não sabiam. Tá? O que eu quero dizer? Quando acontecer alguma coisa que vocês não sabem, ou peca pelo excesso, não pela falta, tá? Tu pode até dizer, a gente não viu isso, não sei o que é. Aí o professor vai começar a explicar, lá no meio da explicação tu diz, eu já sabia, tal, realmente a Cecília falou, o Adriano falou, a Liane falou, ok? É melhor tu pecar pelo excesso do que pela falta, porque se você realmente não viu, vai ficar sem essa ferramenta. E como é que tu estuda um pronome objetivo sem entender o que é? Lembra que a gente já comentou, gente, para a vida de vocês, não é para recuperação, não é para nada, tá? Quando você estiver estudando inglês, você entende o que está sendo falado, ensinado. Depois você estuda. Você não pode sair estudando, eu não prestei atenção, eu não fui à aula, não assisti à aula, mas eu vou estudar para a prova. Não engana papilis e mamilis. Não adianta. Mãe, estou estudando para a prova. Não adianta. Sem você saber o que é. Tá? Então, agora eu entendi o que vai estar na prova. Ok. Você estudou para a prova? Não. Também não adianta.
Você precisa estudar e saber o que é. Então, primeiro você aprende, e aí depois a gente vai fazendo as frases, vai montando, ou pelo menos você tem que ter visto aquilo tantas vezes que você consiga saber que está estranho, esquisito aquilo ali, se você falar isso aqui, por exemplo, que eu vou escrever. I don't know he. Eu não conheço ele. Onde que você viu isso escrito? Onde que você escutou alguém falar I don't know he? Você já viu isso escrito? Porque eu vou traduzir. Eu não conheço ele. Tá certo? Mas onde que tu viu isso escrito? Ou alguém falando? Em nenhum lugar. Se tu não viu isso em nenhum lugar, não vai ser na hora da prova que tu vai colocar. Entende? Você tem que ter aquela sensação de estranheza, pelo menos. Opa, nunca vi. Então, isso é estudar, de um jeito, mesmo que você fique, eu estou tentando, não consigo. Mas eu já vi aquelas frases tantas vezes, porque eu passei várias vezes, e isso é estudar, você não consegue, não, nunca vi. Não vou marcar, não é assim que se fala. Você pode até não saber qual é a forma certa, mas também sabe como é que é errada. Certo? Já me aconteceu em prova de inglês de eu marcar uma resposta que eu sabia que não era certa, mas é que porque soava muito estranho. Porém, eu não conseguia me lembrar da certa. Mas eu sabia que eu estava errando, né? Porque eu não conseguia. Não é isso aqui, mas eu vou botar para não deixar em branco. Gabriel. Ué, não estavam conseguindo entrar, tô entrando tudo junto agora. A Duda. Ainda não vieram o Antônio, João, Luísa. Eu A tô Luísa aqui. tá aí? O Antônio tá aí? Eu tô tentando entrar faz uma tempão, só consegui entrar agora há pouco. Ah, olha só. A Luísa também tá aqui, não tinha dado presença para ela. Tá? Então, a gente está fazendo revisão. Eu quero que vocês perguntem. Eu comecei explicando o pronome interrogativo. Pronome objetivo, objective pronoun. Alguma pergunta daquela página, dos vocabulários, aqui da comida, da bebida? Tudo bem, Duda. Vai chegar um tempo, gente, que vocês vão acordar antes do relógio despertar. Só quero falar isso. Quando me falava, eu também não acreditava. Mas vai. E aí, nesse momento, você vai dizer: tô ficando velho. I'm getting old. Ah, pois é. Vocês vão apresentar, não vão? Quem é que vai apresentar dessa turma? Eu, a Luísa, a Ana Paula e a Maria Clara somos um grupo. Tá, e deu ruim ou conseguiram consertar? Não, é que eu tava meio atrasado para editar, sabe? Daí a Luísa editou também, daí a gente mandou, e daí deu um rolo. Tipo assim, mandaram 2, e daí depois a gente teve que desconsiderar um, e daí depois a gente teve que decidir qual que a gente ia mandar, e daí ficou nisso. Ok. Awful é horrível, Natália. Péssimo, tá? A Natália perguntou o que é awful. É sempre um sentido negativo. Então, algumas vezes você vai ver terrível, horrível, péssimo. Péssimo. Uhum. É um jeito de falar ruim, né? Mas bem ruim. Né? Mais que ruim. É péssimo. Ok? Na página 71, então, nós temos a forma negativa do verbo e interrogativa, certo? Quando você vai fazer a pergunta e quando você vai negar, lembra que a forma do verbo não se altera. Ela é sempre a forma do infinitivo sem o to.
O verbo é to swim, fica swim. Swim, 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 até do começo ao fim. O que vai mudar é o auxiliar. I don't swim, you don't swim, he doesn't swim, quer dizer, ele não nada. Ele não nada. Você usa o auxiliar para fazer a negação. Certo? She doesn't swim. O cachorro doesn't swim. Então, it doesn't swim. We don't swim. Onde que vai mudar? Qual mudança que tem? É sempre na terceira pessoa. Sempre na terceira pessoa. Ok? Terceira, third person. Qual pessoa? Singular. Ele, ela e objeto. Ele e ela. Tá? It não quer dizer isso. Não quer dizer a coisa. It é ele e ela usado para objetos. Usado para objetos. Ô, teacher, por que que o nome Do que? Por que que o nome do filme It é a coisa? Porque... Mas ele não é objeto, ele é um monstro, palhaço, assassino, é tipo isso. ele não mas é uma que coisa. assim, ó, it, né? Nós não temos esse pronome, tá? Nós não temos o pronome it. O que é o pronome it? It é um pronome neutro, não é nem masculino, nem feminino. Então, o nome do filme é It. A gente já sabe que it é uma coisa. Quem fala inglês? Entende? A gente já sabe que ele está denominando um objeto. Eu falo, a caneta é ela, o livro é ele, a garrafa é ela, a água é ela, o apagador é ele. Então, tudo em português é masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino. A gente tem gênero para as coisas. Em inglês, não existe gênero para objetos. Ele é neutro. Então, eles, quando fala it, já sabe que é uma coisa. Em inglês. Em português, eles colocaram a coisa para mostrar o que é. Né? Enquanto eles não identificavam o que era, quem é que estava matando, era sempre it, porque não sabia se era homem ou se era mulher, né? E aí, it's killing. Eles falam assim, ó, quem é que está matando? Eu não sei, alguma coisa está matando, então é it's killing. Eu nem sei se eles falam essa frase, mas eu não gosto desse tipo de filme, eu não assisto. It's killing. Então, alguma coisa está matando, mas eu não sabe o que é. A partir do momento que se descobre, daí ele passa a ser he ou she. Mas como não se sabia o gênero do palhaço, né? Até não saber é it. Até não saber é it. Tá? It's killing. Então, eles falam it, a coisa só para... E tem uma lei no Brasil que se o filme quiser usar o mesmo título, ele vai ter que pagar uma taxa a mais. Então, eles botam um blá no meio do título, que é para dizer que não é o mesmo título, eles não precisam pagar essa taxa. Sabe? It, blá, outro título, outro filme, não vai pagar. É uma lei lá que tem. Então, por isso que os títulos em português do Brasil é It, blá, exatamente. Qualquer coisa que tenha, que descaracteriza o título. Let's go. Então, para fazer a pergunta, do I swim, do you swim? Aí, quando vai fazer a pergunta sobre ele e ela, does he swim? Does she swim? Does it swim? Então, eu preciso colocar o S que vai no verbo, eu preciso colocar no auxiliar. Quando eu estou afirmando, eu falo que she swims very well. Agora eu vou dizer, então, para eu afirmar,
eu coloco esse S aqui. She swims very well. Quer dizer o quê? Ela nada muito bem. Para eu fazer a pergunta sobre ele, eu vou colocar o auxiliar. Qual é o auxiliar? Do he swims very well. Adriano, tem alguma coisa errada nessa tua pergunta. Por quê? Quando a gente faz a pergunta, o auxiliar vai pegar a carga do verbo. Então, esse S aqui é a conjugação do verbo, a flexão, né? Então, ele vai sumir daqui e vai aparecer aqui, ó, com o S, ES. Tá? Então, na afirmação, ele está aqui. Afirmação. He swims very well. Quando eu for fazer a pergunta, eu boto o ponto de interrogação e coloco o auxiliar. O auxiliar é do. Ele vai pegar essa carga, a conjugação do verbo fica para ele, esse S passa para cá e vira ES. Isso que a gente fala. Foca does. Mas, na verdade, o processo é esse aí. Entendeu? É esse aí. Does he swim very well? Does she swim very well? Sim. Does she swim very well? Does he swim very well? Sim é outra coisa. Does he swim very well? Eu vou falar, não. Ele não nada. No. Como é que eu vou falar que ele não nada? He don't swim. Não. He doesn't. Doesn't. Thank you. He doesn't. Toma muito cuidado, porque num processo desses, você erra numa prova. Se você falar he don't swim, mais ou menos, mas vai embora. Eles vão te entender. Numa prova eu não posso aceitar. Embora eu saiba que tu saiba. Né? Eu sei que tu sabe, mas tem que tomar cuidado. Então, does he swim very well? No, he doesn't. Eu quero falar que ele não nada nada. Não nada nada. Tô lá da unidade 7. Como é que a gente vai falar? He doesn't swim at all. At all. Not at all. Lembra o que é not at all? De jeito nenhum. Não, nada. He doesn't swim at all. Ou at all. A Luísa era at all? Você estava tendo problema ontem para pronunciar? Era, né? Vai ser hoje que a gente vai receber se a gente pegou a recuperação. Pela segunda vez, sim. Não sei quem é que está perguntando. Antônio. Antônio, sim, Antônio. Tu tinha chegado atrasado. Assim, ó. Mas eu não sei que horas. Não sou eu que vou dar esse resultado, tá? A gente passou para a Cíntia ontem, né? E aí hoje ela vai passar. Em que momento eu não sei. Só esclarecendo que a nossa... Hoje vocês têm aula a manhã toda, né? Eu vou estar com o nono ano na última aula. A apresentação vai ser feita na última aula. Então, acho que seria bem legal a gente ficar olhando. Vai ser bem massa. Ok, Natália. Certo, pessoal? Então, tome cuidado com o doesn't, don't, né? Quando que você vai usar do e does para fazer a pergunta. Aqui. Question words. Essas palavras aqui não podem não saber, tá? Não pode não saber. São aquelas os pronomes interrogativos que a gente usa para sempre. Sempre, e toda lição que aparece um
conteúdo novo, presente, futuro, passado, ele vai aparecer de novo what, where, when, what time, how, né? O que... Só um pouquinho. Vamos botar aqui, não vamos misturar os... Então, what, where, when, what time, how. Não pode não saber. Essa aqui, cartazinho, qualquer estratégia para lembrar. Música, programa, certo? Então, what, o que, qual, where, onde, when, quando, what time, a que horas, how, como. Então, essas palavras, elas vão ser tratadas juntas, tá? Aqui aparece how often, né? Por isso que as palavras estão aqui. How often é com que frequência. Então, elas são tratadas da mesma maneira porque toda vez que você tiver uma palavra dessas na frase, um pronome interrogativo, ele vai ser usado para fazer perguntas, e você não pode ter uma resposta que seja sim ou não. Yes, no, né? Não posso perguntar what's your name e você responder yes, no, né? Qual é o teu nome? Sim, não. Where do you live? Onde você mora? Yes, quer dizer, se tu começar com yes, já mostrou para a pessoa que tu ou não está interessado em conversar, ou não entendeu nada do que está sendo perguntado, né? Não conseguiu juntar lé com cré. Lé com cré, não está juntando. Certo? How often? Com que frequência? Com que frequência você está fazendo isso? How often do you study? I will study every day. How often do you dance? Com que frequência você dança? Never. Né? Never. I never dance. Essa é a minha frequência. Ok? Ok. Gente, tá sendo assim porque vocês não fizeram não perguntaram, não viram as dúvidas que vocês podiam ter, tá? Aí, para quem já tá assim, vocês que não viram. Eu estou tentando revisar, não vai dar para ver tudo, mas era para vocês terem colocado isso aqui, eu estou com dúvida, tá? E pelas perguntas de vocês, tem várias coisas que estão aparecendo de dúvidas e vocês nem olharam, tá? Os object pronouns, pronomes objetivos, eles estão object, né? São pronomes objetos. Objetos de quem? Do verbo, da preposição. Então, nós vamos agora lá para o W33. Tá? Então, aqui. No W33, se você não quiser ir, pode ir acompanhando aqui pela apresentação. We use both subject and object pronouns to substitute nouns, né? Então, nós usamos tanto o pronome sujeito quanto o pronome objeto para substituir substantivos. Substitute nouns quer dizer substituir substantivos. Então, eu posso falar, John goes to that school. John, né? Vai para aquela escola. Então, eu vou falar, John goes to that school. Ou eu posso falar, he goes to that school. I hate peas. Eu odeio... O que é peace? Peace não é paz. Paz. Mas ali não é um substantivo, que termina em S.
É ervilhas, Ah, verdade, gente estudou isso. tá? Ervilhas, tá? Paz é P-E-A-C-E. Aqui, ó. Mas tem outros parecidos, né? Que é pêssego e pera. É parecido com isso? Não, aqui é paz, tá? Peach, pêssego, tá? Pera é pear, pera. E esse aqui é pi. Na verdade, pi é ervilha. Aí no plural que fica pis, tá? Então, I hate peas. Eu posso falar que eu odeio ervilhas, ou então I hate them. Them. Por que é them? Them é o pronome que está depois do verbo. Ó. Ele é objeto do quê? Do verbo. Então, eu não posso falar I hate they, como em português. Eu odeio eles. Ah, mas em português todo mundo fala. Mas em inglês ninguém fala, gente. Tem coisas que independe de ir para a escola ou não ir para a escola, certo? Esse erro de falar he depois do verbo, they depois do verbo, até quem até quem não vai para a escola, quem é analfabeto, vai falar them. Em português fica muito estranho você falar assim, eu os odeio, eu as odeio, né? Porque é muito pedante você falar isso. Agora, se você está falando num contexto formal, você vai falar, eu os levei eles para casa, né? Eu os levei para casa. Em inglês, todo mundo vai falar, I took them home. I picked them home. Né? Eu os peguei em casa, eu os levei para casa. Certo? Então, Sally Adams teaches English. Sally Adams teaches English. I like her. A Sally Adams ensina inglês. Eu gosto muito dela. Então, por que eu estou falando? Nós não temos uma correspondência de pronomes, porque em algumas vezes a gente vai falar eu os odeio, e outras vezes eu vou falar dela, que é um pronome de posse, né? Então, nós temos que usar várias coisas do português para poder dar conta disso. Em inglês, pronome e objeto vai depois do verbo e da preposição. Tá? Então, we put subject pronouns before a verb. Os pronomes subjective vão antes do sujeito, né? Antes do verbo, perdão. We get up at 7:30. Eu não posso falar us get up. Por quê? Porque antes do verbo tem que vir esses pronomes aqui. Antes do verbo são esses pronomes aqui. Certo? Então, we get up, she studies art on Fridays. Agora, no terceiro caso, we put object pronouns after a verb or after a preposition. Depois do verbo, depois da preposição. I like the band 30 Seconds to Mars. Até nem sei se eles estão se apresentando ainda, mas essa banda existe, tá? I like the band 30 Seconds to Mars. Então, eu posso falar I like them too, né? Eu gosto deles também. Então, eu não vou falar I like they, nós estamos falando da banda. Por que não vou falar I like they? Porque está depois do verbo. I have music lessons with Sarah. Eu tenho aulas de música com a Sarah. Aí você vai falar I have music lessons with her too. Por que é with her? Eu tenho aulas de música com ela, não é with she.
porque o with é uma preposição, e depois da preposição, os pronomes que você vai utilizar são esses aqui. Aí qual é que é o correspondente a she? É her. Ok? Perguntas? Não. Não? Ok. Ah, claro, né? Óbvio. Que no finalzinho ele tem que dar o acho da graça. Verbo can é utilizado para quê, gente? Sei que tá mais fresquinho. Consigo. Conseguir, né? Consigo. Como é que você faz a pergunta? Can e faz a pergunta. Daí você coloca o que a pessoa é, se é eu, se é tu, se é ele. Uhum. Você coloca o verbo. Isso. É o verbo, né? Tá. Tem diferença entre I, he, she, it? Não. Não. Tá? Então, can I go? Can he go? Can she go? Can it go? Tá, perfeito. Tá? Para negar. Na resposta? É. Não, negação, né? Independentemente de ser resposta ou não. Você quer falar uma coisa que não vai conseguir. Não consigo, não consegue. Fica quente. Can't. Uhum. E aí muda alguma coisa no verbo? No he, she, it? Não. Não fica, né? He can't go. She can't go. She can't sing. Né? Então, qualquer coisa que. Ou swim. Qualquer coisa que você for falar, não vai ter alteração. Então, depois que tu entendeu que com do e do, todas as pessoas, does, a terceira, aqui fica mais fácil, né? Coloca o can e você está conjugando. Eu já estou falando a coisa que eu consigo e que eu não consigo. Quando você for falar, tem duas maneiras de você negar. Eu posso falar can't e eu posso falar cannot. Só que quando você for escrever cannot, tudo junto. Esse cannot é muito pouco utilizado porque ele é mais para ênfase, para dizer que uma coisa eu não consigo. I cannot do it. Tipo, tu não tá entendendo, eu tô falando, I can't do it, I can't do it. Eu não consigo fazer, eu não consigo fazer. E aí você fala, e a pessoa não tá entendendo, eu vou falar, I cannot do it. Né? Ele é mais enfático. Então não tá errado, mas não é a forma que se usa, certo? Então, tanto que se você escrever, as pessoas vão ficar meio assim, oi? O que ele tá falando assim? Tá brigando com o meu. Ok? Fica mais simples nesse aspecto. Certo? Quando a gente vai falar a maneira. Não vai. Gente, dê uma olhada, não vai dar tempo de a gente fazer isso aqui, tá? Why, because, why, porque ele pergunta.
porquê de pergunta, because, porquê de resposta, né? Why are you here? Because I want to learn. Por que você está aqui? Porque eu quero aprender. Why are you here? Because I want to learn. Certo? Então, vai ter why, because, ou because. Dê uma olhada também no uso dos advérbios irregulares, ok? Good, well. E aí, se vocês tiverem dúvida, eu não sei que dia que ficou a recuperação. Quer dizer, eu sei, mas eu não me lembro agora nesse instante. Tá? Aí a gente vai ter aula normal até desde que não afete a recuperação, tá? Então, talvez semana que vem a gente não tenha aula, não sei como é que vai ser. Tá bom? Acabou a aula, sim. Alguém tem alguma pergunta? Não. Tá? Então, gente, um beijo, nos vemos. Okay, espero vê-los na apresentação depois. Adriano, posso Tá. falar contigo rapidinho?